Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui para a nossa segunda aula de homilética, a arte de pregar. E desta feita eu resolvi gravar esse vídeo aqui na igreja, diante do púlpito, onde geralmente nós exercitamos esta dádiva de Deus, esta arte maravilhosa que é a da pregação. Vamos orar? Bendito seja o nome do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor a devida orientação, que o Senhor possa abençoar esta aula e cada um daqueles, ó Pai, que esta aula chegará ao alcance, que esta aula seja um fruto, ó Pai, uma boa ferramenta e venha frutificar na vida dos teus filhos a cada dia, a cada momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. O nosso texto devocional é que pregues a palavra, que insta a tempo e fora de tempo. Foi a palavra de Paulo endereçada para Timóteo, E ao exercer esta arte de pregar, nós devemos fazer da melhor maneira possível. Bendito seja Deus. Na nossa última aula, nós falamos sobre a definição de homilética, o benefício da homilética, o pregador, falamos sobre o pregador, os requisitos, os cultivos indispensáveis que o pregador precisa ter. E hoje nós vamos continuar então com as bases do sermão. As bases do sermão. A Bíblia é a fonte principal. Então, qualquer sermão, qualquer ensinamento, a nossa fonte primária e prioritária é a palavra de Deus. Então, a nossa fonte não pode ser um livro, a nossa fonte não pode ser um filme, não. Aqui no púlpito nós fazemos uso da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia, ela é maravilhosa e nós temos aí uma gama de mensagens, a palavra de Deus para tomar posse, da palavra de Deus. Lá na primeira aula eu falei com vocês sobre o iceberg de Deus, da interpretação. Então eu quero só lembrar que o iceberg, o que fica exteriormente, 30% do iceberg é o que aparece e 70% é aquilo que não está visível. Então a Bíblia como fonte, nós temos ela escrita 30%, mas 70% está escrito na Bíblia, mas entre linhas. Então nós vamos buscar aí tanto o que está escrito no literal, quanto o que está entre linhas. 5 razões de necessidade do uso do texto bíblico nas pregações. Primeiro, não existe maior autoridade do que a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, veja, a palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito. Então ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Veja bem, então o instrumento que o Espírito Santo vai trabalhar na vida do pecador ou da sua própria igreja, porque a profecia, ela é feita para edificar, exortar e consolar. Então, nós fazendo o uso da profecia, da palavra de Deus, ela vai servir para a salvação, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir um filme? Não. Ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que transforma
o pecador. Então a primeira coisa, quando nós fazemos uso das Sagradas Escrituras, nós estamos dando autoridade para o nosso sermão. Segundo, exercem influência restritiva para que o pregador se mantenha dentro do tema. Uma coisa interessante é se manter no tema, porque às vezes a gente faz uma salada, faz uma mistureba e não chega no objetivo. Então, se você está ali fazendo uso da palavra, você vai manter-se no tema proposto da mensagem. Unifica o sermão fica uno, fica com unidade, né? Prepara o auditório para o sermão. Então esta preparação aí, né? Prepara o auditório para o sermão e serve para promover variedade de pregações. Então, as razões da necessidade do uso da palavra é justamente isso, ok? A escolha dos textos. Então é fundamental o trabalho de escolha dos textos para uma pregação. Você não pode pegar qualquer texto, né? Então, por exemplo, às vezes, principalmente quando tem festividades, a gente vê temas que são temas difíceis, né? A pessoa que muitas vezes escolheu o tema, muitas vezes nem faz muito uso da palavra, não é pregador, não está acostumado a exercer a oratória, a eloquência, né? Então o que ocorre? Pegam temas de difícil interpretação. Não, nós vamos trabalhar com o tema de fácil interpretação. Lógico, entra aqui o conhecimento de mundo. Então cada ser humano tem um conhecimento de mundo e vai utilizar daquele tema dentro do seu conhecimento de mundo, né? Daí a necessidade do pregador ter um bom conhecimento de mundo. Conhecimento de mundo é tudo aquilo que ele aprender da cultura, de se informar através do jornalismo. Tudo isso vai ser usado na prática da pregação do Evangelho. Então a escolha do tema é fundamental, preferivelmente textos que expressam pensamento completo. Não vamos pegar textos vazios, textos que não falam completamente. Não, nós vamos utilizar de textos que explicam de maneira o conteúdo completo, textos claros e objetivos, né? Então, textos claros. Se o texto é complexo de entender, né, já vai trazer uma dificuldade para a plateia, para as pessoas que estão participando, os ouvintes da palavra do Senhor. Textos sobre os quais não haja dificuldade hermenêutica, justamente dificuldade de interpretação. Olha que coisa interessante. Jesus conhecia, o conhecimento de Jesus não é um conhecimento superficial, né? Ele é o onisciente, tem todo o conhecer, tem todo o saber, tem toda a ciência. Então veja bem, o conhecimento de Jesus é um conhecimento profundo. O conhecimento de Jesus é um conhecimento profundo. No entanto, quando Jesus, nas suas pregações, ele pregava de maneira simples, superficial, né? O nosso problema é que nós conhecemos superficial e queremos pregar profundo. E aí traz dificuldade para as pessoas saberem qual é o nosso objetivo, os objetivos claros do sermão. Até quem está nos ouvindo, nós temos que analisar, né? Para que público que nós estamos falando? Qual o público que nós queremos atingir, alcançar? Estou falando só para empresários? Então a minha linguagem é para empresários. Estou falando para acadêmicos? Então a minha linguagem precisa ser uma linguagem
que os acadêmicos venham reconhecer, né? Estou falando com um povo simples, eu vou usar da simplicidade do Evangelho para então pronunciar a santa palavra do Senhor. Texto dentro do limite da nossa capacidade. Então, cada pregador tem uma capacidade. O que nós temos visto é muita pessoa querendo trazer algo que ele não é. Então, não tem necessidade. Você vai utilizar do conhecimento que Deus te deu, né? E que você buscou. A pessoa fica citando hebraico, fica citando o grego para mostrar o conhecimento. Não, vamos para a simplicidade do Evangelho, porque é na simplicidade do Evangelho que nós vamos ganhar almas para Jesus, que nós vamos pregar a boa e perfeita palavra do nosso Deus. A interpretação do texto, veja bem, a interpretação do texto, gente, é algo fundamental, né? Eu não vou pegar e vou interpretar o texto de qualquer maneira. Lembrando, texto fora de contexto é pretexto para heresia. Cuidado com o contexto do texto que foi escolhido. Então, quando eu vou escolher um texto, ainda que seja um versículo, eu preciso ler todo o contexto, para aí sim a gente apresentar base histórica, base cultural, base geográfica. Tudo isso será importante, né, na apresentação do sermão. É dever sagrado do pregador interpretar e aplicar o texto. De acordo com o sentido real, né? De acordo com o sentido real. Verificar se a linguagem é literal ou simbólica. Então veja bem, há partes da Bíblia que nós temos uma linguagem literal. Tem linguagem que a Bíblia vai falar de maneira simbólica, trata de simbolismo. Então nós temos que ter este ponto importante. Nós precisamos conhecer, ver se realmente é uma linguagem literal ou se é uma linguagem figurativa, simbólica, e a gente tem que conhecer esta parte aí que é fundamental. Recorrer ao texto para ver o que significa e examinar o que precede e o que sucede no texto. Então, é justamente o contexto. Seleção do texto. Seleção do texto é um outro tema importante, né? Nós vamos buscar esse texto aí, fazer uma seleção. Qual é a mensagem que eu vou pregar, né? Então tem aí a seleção do texto. O texto é a parte vital da pregação. Sem o texto, a pregação fica vazia. Seleção do texto dentro da palavra e direção do Espírito Santo. Então a seleção do texto, primeiro, dentro da palavra e também a vontade de Deus, do Espírito Santo. Então o pregador, ele sempre tem que ter esta sensibilidade espiritual. Nós vamos buscar em Deus esta sensibilidade para ver o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer dizer, né? E não a nossa vontade. Então veja bem, não é a minha vontade, é a vontade de Deus. E por isso o pregador necessita de ter uma vida de convívio com o Espírito Santo, uma vida de buscar a Deus, uma vida de oração, para tornar o seu ouvido sensível à vontade de Deus, né? Imagine só, Samuel chega na casa de Jessé.
sem sensibilidade. Se ele chegasse lá sem sensibilidade, ele escolheria o primeiro filho de Jessé. No entanto, Jessé, como profeta, como pregoeiro da palavra do Senhor, ele foi, mas ele foi com a sensibilidade. Os olhos deles até se enganaram, né? Porque ele falou, certamente este é o rei de Israel, mas o Senhor falou, não, eu não o tenho escolhido, eu tenho rejeitado. Então ele tinha sensibilidade para ouvir, uma audição, para ouvir a voz do Senhor. E assim nós pregadores, nós pregoeiros do Evangelho, precisamos ter essa sensibilidade, né? A Bíblia fala, abre a tua boca e eu a encherei. Então nós vamos confiar de que este milagre da pregação, quem dá essa pregação é Deus. Cuidado com o enlatado espiritual, né? Aquilo que os pregadores usam, que é o carro-chefe, né? A pessoa tem uma pregação que foi boa e tal, e qualquer lugar que vai pregar, a primeira vez prega aquela pregação. Não, nós vamos buscar a Deus e ver o que o Senhor quer dizer para aquele povo naquele dia, né? Então não se trata aqui de um enlatado espiritual. A comida, a palavra de Deus, ela é como uma comida fresca e gostosa. Afinal de contas, Jesus é o pão da vida. Bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então a seleção do texto é de suma importância. Escolher um texto objetivo para cada sermão. Escolher um texto que apele à imaginação, um texto que apresente algo que ver, algo que sentir e algo que fazer, né? Então nós vamos ter temas, né, que vão chamar a atenção do ouvinte, né? Essa seleção do próprio texto vai chamar a atenção do ouvinte. Para a prática, né, eu estou lembrando de um sermão aqui agora e eu coloco aqui em prática, né, porque eu vou escolher um sermão aqui. Vamos lá. Em Isaías, estou escolhendo aqui em Isaías, olha que coisa interessante. O capítulo é o capítulo 42, o versículo 3. Olha que texto interessante, vê se não chama a atenção dos ouvintes. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá juízo. Então esse é um texto que chama a atenção. Cana quebrada, que cana quebrada é essa, né? Por que ele não vai desprezar a cana quebrada? Quem é que não vai desprezar a cana quebrada? Então são pontos no texto, essa seleção do texto, que vai aguçar, né, a vontade do ouvinte de ouvir o que o pregador tem a dizer dentro daquele texto escolhido. Tema do sermão, né? Nesse mesmo texto que eu escolhi aqui, veja bem, o meu tema foi praticamente o tema que estava escrito, quase que literalmente. Olha só, a cana trilhada não quebrará e nem se apagará o pavio que fumega. Então o tema do sermão é de suma importância, porque o tema já vai mostrar para o público sobre o que o pregador vai trazer, vai falar, né? Então eu tenho aqui, olha só que tema interessante, mais um tema, e agora eu não vou ler o texto, mas fala assim, olha o tema, vê se não chama a atenção do ouvinte. Os efeitos de uma mosca no perfume, né? Ó, que coisa interessante. Quais são os efeitos de uma mosca no perfume? O que acontece com o perfume quando a mosca
morta dentro do perfume. Então tudo isso é dentro da palavra de Deus. O texto aqui que eu li foi Eclesiastes 10:4, que diz: levantando-se contra o espírito governador, não deixe lugar. Desculpa, é o versículo 1 do capítulo 10, que fala assim: assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar com o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de astutícia. Então eu escolhi o tema: os efeitos da mosca no perfume. Então o tema, gente, ele é de fundamental importância, tá? A função básica do texto e sua escolha é de fornecer ao pregador o tema do sermão. O texto é a raiz do tema. Veja bem que eu tenho texto e do texto eu tirei o tema, né? Às vezes, Espírito Santo que aviva a mente do pregador sobre certo texto bíblico, do qual tirará o tema. Então, se o Espírito Santo concedeu, você vai pregar sobre o cego de Jericó, né? Então, nós vamos estudar o cego de Jericó, e aí nós vamos extrair daquela mensagem. Estou bolando aqui agora um texto, um tema, né? Daquela mensagem nós vamos extrair. Bolei o texto, à beira do caminho, né? Colocando sobre si uma nova capa, que tem aqueles dois cegos que estavam lá em Jericó, aí eles lançaram sobre si a sua capa. Então tem uma série de temas que você pode extrair do mesmo texto. Depende de qual o objetivo que você queira chegar. Definição do tema: o tema é o sucesso da mensagem. Então o tema está ligado ao sucesso da mensagem. Uma pregação sem um tema que coordene o seu desenvolvimento é um navio sem leme. Um navio sem leme, ele fica à deriva. A onda leva, o vento leva para qualquer lugar, não tem domínio. Então veja bem, um sermão sem tema é assim: a pessoa prega sobre tudo, vai de Gênesis a Apocalipse, e passa em Deuteronômio, e passa em Crônicas, e passa em Isaías, passa na Bíblia inteira, porém está à deriva, porque não tem um tema. Então, tipos de tema: o sermão deve ter somente um tema. Não dá para você colocar 3 temas num sermão só. Não, são 3 pregações diferentes. O texto pode ser o mesmo, com temas diferentes. Então o tema vai fazer com que eu fique dentro daquele pensamento do tema, né? Tema sob forma de uma palavra ou uma frase. Pode ser uma palavra: a fé, né? É o meu tema, a fé. O ouvinte já sabe que eu vou falar sobre a fé. E o texto que eu escolhi: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Mas vou falar sobre a verdadeira fé, né? Vamos lá. Tema sob forma de declaração, né? Uma declaração. Um tema histórico, né? Um tema imperativo, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Imperativo, é um mandato, né? Jesus nos mandou para pregarmos o Evangelho. A estrutura do sermão, gente. Então nós temos, falei sobre o tema, e agora nós temos 3 partes fundamentais. Primeira parte é a introdução. A segunda parte, depois da introdução, nós temos o corpo do sermão. E nós finalizaremos com a conclusão do sermão. Então estas 3 partes são fundamentais, né? Uma introdução, eu vou falar qual é a minha proposta, o que eu estou trazendo de proposta para aquela pregação. Vou então passar pelo esboço, pelos tópicos, né? Vou passar pelo corpo do sermão,
mas eu já tenho que ter também em mente, ou escrito, anotado, como que vai ser a minha conclusão, ok? Então, nós vamos falar sobre estas 3 pontos fundamentais aí, características de um bom sermão. O sermão é caracterizado como um bom sermão não pela sua extensão. Cuidado, por quê? Não quer dizer que vai pregar 1 hora e meia que vai ser um bom sermão. Você tem bons sermões de 5 minutos, de 10 minutos, de 20 minutos, de 40 minutos, de 1 hora, de 1 hora e meia. Depende, de como está e qual é a ocasião. Tudo isso tem uma ligação, Então, por exemplo, 45 minutos é um bom tema, é um bom tempo para se expressar um bom sermão. Mas vai ter sermões que não dá para fazer em 45 minutos, são 3 horas, são 5 horas, E, por exemplo, um sermão expositivo, um sermão expositivo que vai entrar para dentro do texto e vai buscar as minúcias do texto e vai ali se deleitando dentro daquele texto. Então, você começa num dia, vai continuando no outro dia e assim vai. A unção. Então, olha que ponto importante. Unção, Todo sermão deve ter inspiração divina. Um sermão sem unção, ainda que tenha uma excelente estrutura, não apresentará poder para conversão, consolação e edificação. Então, o sermão, o pregador, o ensinador precisa e deve estar na unção do Espírito Santo. Unção se conquista, se busca, E o Senhor é poderoso para nos ungir, Davi fala assim, a palavra falando para Davi: fui ungido com óleo fresco. Coisa boa é ser ungido, só que salvação é de graça, mas unção se busca. Unção é joelho no pó, é boca no pó, é clamar a presença do Senhor, é clamar a graça do Senhor, Então temos que buscar esta unção. Não dá para viver sem a unção do Espírito Santo. Essa unção do Espírito Santo é a capacidade que o próprio Espírito vai nos chamar para transmitir algo da parte de Deus. Fidelidade ao texto, já falei também, tem que ser fiel ao que está escrito. Então, corra de conjectura. Tem pregador, tem pessoas que ficam conjecturando, pensando, não. Fique com a palavra. Deixe um pouquinho não estou falando aqui homilética, a arte de imaginar. Não, é a arte de pregar, mas pregar a palavra de Deus. De imaginação tem um montão de gente aí fora, imaginando e fazendo filmes, e fazendo livros, e fazendo uma série de coisas. Aqui não, nós vamos pregar a palavra do Senhor. Unidade. Todo sermão tem um objetivo a ser alcançado. O seu conteúdo deve convergir com um único alvo. Tem um único objetivo. Se é exortar, exorte. Se é edificar, faça. Se é ensinar, ensine. Então, tem um objetivo final. Tudo tem um começo e um fim. O pregador deve ter em mente que o ouvinte está se alimentando espiritualmente. Um sermão bem terminado será mais produtivo ao ponto de despertar o desejo de querer ouvir mais, Então, quando a conclusão é boa, o ouvinte está querendo ouvir mais. Você já viu aquele sermão que o pregador está terminando, ele fala, estou terminando, e entrega a palavra, eu queria ouvi-lo mais, Eu queria ouvir mais, eu ficava aqui sentado para ouvi-lo. É esse tipo de sermão que eu estou falando. Por quê? Nós temos aquele cansativo,
né? Depois nós vamos passar e tem aqui, ó, como pregar sem atrapalhar o culto, né? Uma frase pesada, né? Como pregar sem atrapalhar o culto. Gente, eu vou parar por aqui esta aula e eu voltarei pregando sobre, trazendo aqui o ensinamento sobre espécie de sermões, tá bom? E aí nós vamos entrar nesta parte mais interessante aí, que fala sobre sermão textual, por tópico, sermão expositivo, ok? Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus. Até a próxima aula. Deus abençoe.